Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O cheiro de café forte, misturado ao aroma de terra molhada, invadia minha cozinha naquela manhã de março. Eu, Jonah Whitmore, estava sentado à mesa de madeira maciça que minha avó havia deixado, observando o vapor subir da xícara enquanto o sol nascia preguiçoso sobre os pastos da fazenda Terra Forte, em Cristalina, Goiás. 42 anos de vida. 15 deles construindo esse império de gado e soja. E ainda assim, o silêncio desta casa me sufocava mais que qualquer dívida ou seca já havia feito. Minha esposa, Helena, havia partido há 3 anos, levando consigo não apenas nossos sonhos, mas também a criança que crescia em seu ventre. Você só pensa no trabalho, Jonah. Foram suas últimas palavras antes de sumir na estrada empoeirada, deixando apenas um bilhete sobre a mesa, onde agora eu tomava meu café solitário. Perdemos o bebê porque você nem percebeu que eu estava sangrando. 3 anos. E ainda sentia o gosto amargo da culpa toda manhã. O telefone tocou, cortando meus pensamentos como uma lâmina. Era Severino, meu capataz. Patrão, tem um problema na fazenda do Maurício, lá do outro lado da Cristalina. O homem está querendo vender umas terras, mas parece que está com pressa demais. Disse que queria falar com o senhor hoje mesmo. Franzi a testa. Maurício Santos era conhecido na região como um homem difícil. Suas terras eram pequenas, maltratadas, e ele mesmo tinha fama de beber demais e tratar mal a família. Que tipo de pressa, Severino? Não sei bem, patrão, mas ele disse que tem algo mais para vender além das terras. Não quis falar no telefone. Algo no tom de voz do Severino me incomodou. Em 15 anos trabalhando comigo, ele aprendera a decifrar quando as pessoas escondiam segundas intenções. Tá bem, vou dar uma passada lá depois do almoço. Desliguei o telefone e voltei a olhar pela janela. Os pastos se estendiam verdes até onde a vista alcançava, pontilhados por centenas de cabeças de gado. Tudo isso era meu, fruto de anos de trabalho duro e sacrifícios. Mas de que adiantava ter tudo se não havia ninguém para dividir? Terminei o café e me dirigi ao banheiro. No espelho, o homem que me olhava de volta tinha cabelos grisalhos nas têmporas, rugas marcadas pelo sol forte do cerrado e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de todas as escolhas erradas que já havia feito. Você poderia ter ido atrás dela, disse para meu reflexo, como fazia toda manhã. Poderia ter salvado seu filho, mas eu não fui. E agora era tarde demais. Vesti uma camisa social branca, calça jeans e as botas de couro que usava para as reuniões de negócios. Peguei as chaves da caminhonete e saí para mais um dia igual a todos os outros, sem imaginar que algumas horas depois minha vida mudaria para sempre. O trajeto até a propriedade de Maurício levava cerca de 40 minutos pelas estradas de terra que cortavam a região. O calor do meio-dia fazia o asfalto tremer como água. E eu dirigia com o ar-condicionado ligado, perdido em pensamentos sobre o que o homem poderia querer. Quando cheguei à entrada da Fazenda Santos, logo notei que algo estava errado. As cercas estavam caídas em vários pontos. O portão de madeira pendia torto em suas dobradiças, e a casa principal, um casebre de tijolos aparentes, parecia abandonada há anos, mas não estava. Estacionei a caminhonete embaixo de uma mangueira e desci. O silêncio era quebrado apenas pelo zunido das cigarras e, ao longe, por algo que me fez gelar o sangue. Gritos. Não eram gritos de dor física, eram piores. Eram gritos de quem estava sendo quebrado por dentro. Caminhei em direção ao som, meus passos fazendo a terra seca estalar sob as botas. Os gritos vinham de um celeiro velho, localizado atrás da casa principal. A porta de madeira estava entreaberta, e por ela vazava uma luz amarelada e outras coisas.
Por favor, pai, não. A voz era feminina, jovem, desesperada. Cala a boca, sua aleijada inútil. Você vai fazer o que eu mando. A voz de Maurício era embriagada, cheia de raiva. Meu coração disparou. Cada instinto me dizia para ir embora, para fingir que não havia ouvido nada. Mas meus pés se moveram sozinhos em direção àquela porta. E quando olhei para dentro do celeiro, vi algo que me marcaria para o resto da vida. Uma jovem de cabelos castanhos e lisos estava ajoelhada no chão de terra batida, as mãos tremendo enquanto tentava se proteger dos golpes que um homem de meia idade desferiu com um cinto. Ela vestia um vestido surrado, rasgado em vários lugares, e quando ela tentou se levantar, notei que sua perna esquerda era torta, dificultando seus movimentos. Maurício! Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O homem se virou, surpreso. Seus olhos estavam vermelhos, tanto de álcool quanto de raiva. Jona, que diabos você está fazendo aqui? Você me chamou, lembra? Disse que queria vender algumas coisas. Maurício largou o cinto e deu alguns passos cambaleantes em minha direção. O cheiro de cachaça era insuportável. Assim, você chegou na hora certa. Ele apontou para a jovem, que permanecia imóvel no chão, como um animal ferido. Esta aqui é Rosa, minha filha. 20 anos, mas ainda virgem. Trabalha que nem uma mula, não reclama de nada. Tô precisando de dinheiro para as terras, então tô disposto a fazer um negócio. Senti minha garganta secar. Que tipo de negócio? 50 moedas de prata e ela é sua. Uma pechincha, considerando que ela vai te servir por muitos anos. Pode não ser bonita por causa da perna, mas é obediente. O mundo pareceu parar. Olhei para Rosa. Seus olhos castanhos me encaravam com uma mistura de terror e resignação, como se já soubesse qual seria seu destino. Havia cortes no rosto, hematomas nos braços e algo em seu olhar que reconheci imediatamente. Era o mesmo olhar que eu via no espelho todas as manhãs. O olhar de alguém que havia desistido de si mesmo. Ela concorda com isso? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que pretendia. Maurício riu, um som áspero e cruel. Ela não tem escolha, eu sou o pai dela, e além do mais, quem mais ia querer uma aleijada? Foi quando Rosa fez algo que mudou tudo. Ela levantou o rosto e me olhou diretamente nos olhos. Não disse nada. Não precisava. Naquele olhar havia uma súplica silenciosa, um pedido desesperado que ecoava em minha alma como um grito. E naquele momento, vi meu filho. O filho que eu nunca tive a chance de proteger. Vi Helena grávida e sangrando enquanto eu estava ocupado demais com negócios para perceber. Vi cada oportunidade perdida de ser uma pessoa melhor. Tá bem, eu disse, tirando a carteira do bolso. Mas quero os papéis, tudo documentado. Maurício sorriu, mostrando dentes amarelados. Sabia que você era esperto, Jona. Enquanto contava o dinheiro, senti um nó se formar na garganta. Não estava comprando Rosa. Estava tirando ela dali. E talvez, de alguma forma torta, isso fosse minha chance de começar a se redimir pelos erros do passado. Rosa, eu disse suavemente, estendendo a mão para ela. Vem comigo. Ela hesitou por um momento, seus olhos buscando em meu rosto algum sinal de crueldade. Mas quando nossas mãos se tocaram, senti algo que não sentia há anos. Propósito. Íamos embora daquele lugar. E eu não fazia ideia de que aquela jovem de perna torta e olhos feridos estava prestes a me ensinar o verdadeiro significado de coragem. A caminhonete balançava suavemente na estrada de terra enquanto deixávamos para trás a propriedade de Maurício. Rosa estava sentada no banco do passageiro, encolhida contra a porta, o mais longe possível de mim. Suas mãos tremiam no colo e ela mantinha o olhar fixo na janela, como se estivesse memorizando cada árvore, cada cerca, cada pedaço daquele caminho. Eu dirigia em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. 50 moedas de prata. Era o preço que um pai havia colocado na própria filha.
Senti um aperto no peito ao pensar no filho que perdi. Nunca teria a chance de protegê-lo, mas agora tinha Rosa. Não sabia bem o que isso significava, mas sabia que não podia deixá-la voltar para aquele inferno. O silêncio dentro da cabine era pesado, cortado apenas pelo ronco do motor e pelo som dos pneus na terra batida. Rosa não tinha dito uma única palavra desde que entramos no veículo. Eu podia sentir o medo emanando dela como calor. Rosa, eu disse suavemente, sem tirar os olhos da estrada. Você tem fome? Ela se encolheu ainda mais, como se esperasse um golpe. Não respondeu. Tem uma lanchonete boa aqui perto, na entrada de Lusiânia. Podemos parar se você quiser. Ainda nada. Apenas o som de sua respiração irregular. Entendi que ela estava em estado de choque. 20 anos, sendo tratada como um fardo, como algo que poderia ser vendido. Como ela poderia confiar em qualquer homem após isso? 15 minutos depois, chegamos ao posto de gasolina na BR-040. Era um daqueles lugares típicos do interior. Uma bombinha velha, uma lojinha com produtos básicos e uma lanchonete com mesas de plástico sob um toldo azul desbotado. Estacionei na sombra de um IP amarelo e desliguei o motor. Rosa, preciso abastecer. Você quer descer um pouco? Esticar as pernas? Ela balançou a cabeça rapidamente, se agarrando ao banco como se fosse se jogar da caminhonete em movimento. Tudo bem, vou deixar o ar-condicionado ligado. Volto em 5 minutos. Desci da caminhonete e caminhei até a bomba de combustível. O frentista, um rapaz jovem, com uma camiseta da seleção brasileira, me cumprimentou com um aceno. Completar, seu Jona. Isso mesmo, Davi. Eu o conhecia há anos. Seu pai era dono do posto. Enquanto ele abastecia, olhei pela janela da caminhonete. Rosa continuava imóvel, mas suas mãos haviam parado de tremer. Ela olhava fixamente para as próprias mãos, como se estivesse tentando entender se tudo aquilo era real. Menina nova na região? Davi perguntou, seguindo meu olhar. Algo assim, murmurei, pagando o combustível. Parece assustada. Tudo bem com ela? Olhei para o rapaz. Davi sempre foi observador, uma característica que herdara do pai. Ela passou por momentos difíceis. Precisa de tempo. Ele assentiu compreensivo. Tem gente ruim por aí mesmo, seu Jona. Bom saber que o senhor está ajudando. Voltei para a caminhonete e antes de ligar o motor, me virei para a Rosa. Rosa, quero que você saiba uma coisa. Ela levantou os olhos pela primeira vez, me encarando com cautela. Não vou te machucar. Nunca. E você não me deve nada, entendeu? Nada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas assentiu levemente. Liguei o motor e retomamos a viagem. A fazenda Terra Forte ficava a mais 20 minutos dali, e conforme nos aproximávamos, comecei a me questionar sobre o que faria quando chegássemos. Rosa precisava de cuidados médicos, roupas limpas, comida e, acima de tudo, segurança. Mas como fazer uma pessoa que nunca conheceu gentileza acreditar que poderia tê-la? Minha fazenda fica logo ali, disse, apontando para o portão de madeira pintado de branco que apareceu à distância. É grande, mas é silenciosa. Você vai ter seu próprio quarto, sua privacidade. Ninguém vai te incomodar. Rosa olhou pela janela e vi seus olhos se arregalar ao ver a extensão da propriedade. Pastos verdejantes se estendiam até o horizonte, pontilhados por centenas de cabeças de gado. A casa principal, uma construção térrea de tijolos aparentes com varanda ampla, estava rodeada por jardins que Helena havia plantado anos atrás e que eu mantinha com cuidado excessivo, como se ela ainda fosse voltar. Estacionei em frente à casa e desliguei o motor. Rosa permaneceu imóvel. Rosa, chegamos. Ela olhou para mim, depois para a casa, depois para mim novamente. Havia algo diferente em seus olhos agora. Não mais apenas medo, mas também confusão. Por quê? Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há muito tempo.
Foram as primeiras palavras que ela falou desde que saímos da propriedade de Maurício. Por que o quê? Por que me trouxe? O que você quer de mim? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Claro que ela pensaria isso. Para Rosa, homens significavam dor, humilhação, uso. Como ela poderia imaginar que alguém a ajudaria sem esperar algo em troca? Respirei fundo antes de responder, escolhendo cada palavra com cuidado. Rosa, eu perdi um filho. Nunca tive a chance de protegê-lo. Minha voz ficou embargada, mas continuei. Quando te vi naquele celeiro, vi uma pessoa que precisava ser protegida. Não quero nada de você, além de saber que você está segura. Ela me estudou por um longo momento, tentando decifrar se eu estava mentindo. Finalmente, assentiu e abriu a porta da caminhonete. Quando ela desceu, notei como favorecia a perna direita, apoiando-se cuidadosamente antes de dar cada passo. Caminhamos devagar até a varanda da casa e eu abri a porta principal. Bem-vinda à sua nova casa, disse suavemente. Rosa parou na soleira da porta, como se houvesse uma barreira invisível impedindo-a de entrar. Suas mãos tremiam novamente. Rosa, você não é prisioneira aqui. Pode ir e vir quando quiser. Pode comer quando tiver fome, dormir quando tiver sono, falar ou ficar em silêncio. Esta casa é sua agora. Ela deu um passo hesitante para dentro, depois outro. Seus olhos percorreram a sala de estar. Móveis de madeira escura, estante cheia de livros, fotografias de tempos mais felizes nas paredes. Tudo limpo, organizado, mas carregado de memórias de uma família que não existia mais. Vou te mostrar seu quarto, eu disse, guiando-a pelo corredor. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor, longe do meu quarto principal. Era simples, mas confortável. Cama de solteiro com colchão novo, guarda-roupa de madeira clara, uma escrivaninha junto à janela que dava para os jardins e um banheiro privativo. É aqui, disse, abrindo a porta. Amanhã podemos ver o que você precisa. Roupas, remédios, qualquer coisa. Rosa entrou no quarto como se estivesse pisando em terreno sagrado. Tocou levemente a colcha da cama, depois se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, sussurrou. Foram só 2 palavras, mas carregavam o peso de 20 anos de dor e talvez a primeira fagulha de esperança. Rosa, eu disse antes de sair do quarto. Se precisar de qualquer coisa durante a noite, pode me chamar. Meu quarto fica no final do corredor, do outro lado da casa. Tem água e comida na cozinha, pode pegar quando quiser, e a porta da frente nunca fica trancada. Ela assentiu e se sentou na beira da cama, ainda parecendo não acreditar que tudo aquilo era real. Saí do quarto e fechei a porta suavemente atrás de mim. No corredor, encostei na parede e respirei fundo. O que eu havia feito? Trouxera para casa uma jovem traumatizada, sem saber como ajudá-la ou mesmo se seria capaz disso. Mas quando lembrei do olhar de súplica em seus olhos naquele celeiro, soube que não havia escolha. Rosa precisava de alguém que acreditasse nela. E talvez eu precisasse dela tanto quanto ela precisava de mim. Fui para a cozinha e preparei 2 pratos de comida simples. Arroz, feijão, frango assado e salada. Deixei um na mesa da cozinha com um bilhete. Para quando tiver fome, Jona. Levei o outro para meu quarto. Naquela noite, deitado na cama que já havia sido nossa, Helena e minha, olhei para o teto e me perguntei se estaria fazendo a coisa certa. Rosa dormia do outro lado da casa, provavelmente ainda com medo, ainda se questionando sobre minhas intenções. O tempo diria se conseguiríamos curar nossas feridas juntos, ou se elas eram profundas demais para cicatrizar. Por volta das 3 da manhã, acordei com um grito abafado vindo do quarto de Rosa. Meu coração disparou. Levantei rapidamente e fui até lá, batendo suavemente na porta. Rosa, você está bem? Silêncio. Depois, soluços baixos. Posso entrar? Não. A voz dela estava carregada de pânico. Por favor, não entre. Encostei a testa na porta, sentindo um aperto no peito.
Tudo bem, Rosa. Não vou entrar, mas estou aqui se precisar. Não vou sair daqui até você me dizer que está bem. Ficamos assim por mais de 1 hora. Eu sentado no corredor, de costas para a porta, ouvindo-a chorar baixinho. Ela, do outro lado, lutando sozinha contra demônios que eu só podia imaginar. Quando finalmente o choro cessou, ouvi sua voz frágil. Jona, você ainda está aí? Estou aqui, Rosa. Obrigada por não ter entrado. Você não precisa me agradecer por respeitar seus limites. Houve uma longa pausa. Depois, boa noite, Jona. Boa noite, Rosa. Durma bem. Voltei para meu quarto sabendo que a jornada seria longa. Rosa não confiava em mim e estava certa em não confiar. Mas pela primeira vez em 3 anos, tinha um propósito além das cercas e do gado. Tinha alguém para proteger e desta vez não falharia. 1 semana havia se passado desde que Rosa chegara à fazenda Terra Forte. 7 dias que pareciam uma eternidade e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Eu observava pela janela da cozinha, enquanto ela caminhava lentamente pelo jardim, parando para tocar as flores que Helena havia plantado anos atrás. Era a primeira vez que a via sair de casa sozinha. Rosa ainda usava o mesmo vestido surrado com que chegara, lavado e remendado por ela mesma durante as noites. Eu havia deixado sacolas de roupas novas na porta do quarto dela 3 vezes, mas todas permaneciam intocadas. Comida, ela aceitava, sempre às escondidas, quando pensava que eu não estava olhando. Conversa ainda era algo raro e precioso como água no sertão. Bom dia, disse suavemente quando ela retornou à cozinha. Rosa sobressaltou, como sempre fazia quando eu falava inesperadamente. Seus olhos castanhos me encontraram por um breve momento antes de se voltarem para o chão. Bom dia, murmurou, dirigindo-se à geladeira com passos cautelosos. Nos últimos dias, estabelecêramos uma rotina não falada. Eu tomava café cedo, antes dela acordar, deixando sempre um prato preparado na mesa. Ela comia quando eu saía para cuidar do gado. Quando voltava para o almoço, ela já havia lavado sua louça e sumido de novo para o quarto ou para algum canto da casa onde pensava que não seria incomodada. Mas hoje, algo era diferente. Rosa hesitou na frente da geladeira, suas mãos tremendo levemente. Jona? Sua voz saiu tão baixa que quase não ouvi. Sim, eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar. Senti meu coração acelerar. Era a primeira vez que ela oferecia algo que demonstrava vontade própria, além da sobrevivência básica. Rosa, você não precisa fazer nada. Esta é sua casa agora. Ela balançou a cabeça rapidamente, uma expressão de angústia cruzando seu rosto. Não consigo ficar parada. Meu pai sempre disse que eu precisava trabalhar para merecer comida, um lugar para dormir. Sua voz quebrou no final. Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Cada conversa com Rosa era como caminhar em campo minado. Uma palavra errada poderia destruir semanas de progresso. Seu pai estava errado, Rosa. Você merece comida, abrigo e dignidade simplesmente por existir. Mas se trabalhar te faz sentir melhor, podemos encontrar algo que você goste de fazer. Ela me olhou com surpresa, como se a ideia de gostar de trabalhar fosse completamente nova. Você sabe cozinhar? Perguntei. Um pequeno sorriso, o primeiro que vi em sua face, apareceu brevemente. Minha mãe me ensinou antes de ela ir embora. Eu cozinhava para meu pai quando ele deixava. Que tal cozinharmos juntos hoje? Posso te mostrar onde fica tudo. Rosa hesitou, mas assentiu. Passamos a manhã na cozinha e foi mágico de uma forma que eu jamais imaginara. Rosa conhecia receitas que eu nunca havia provado. Pratos simples do interior que sua mãe lhe ensinara antes de abandoná-la com Maurício. Suas mãos, que tremiam quando eu estava por perto, ganhavam firmeza e graça quando manipulavam os ingredientes. Minha mãe dizia que comida feita com amor cura qualquer tristeza. Ela murmurou enquanto temperava um frango para assar.
Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Rosa ficou em silêncio por um momento. Ela me deixou quando eu tinha 12 anos. Disse que não conseguia mais suportar me ver. Senti uma raiva surda subir pela garganta, não apenas contra Maurício, mas contra uma mulher que abandonara a própria filha por causa de uma deficiência física. Rosa, olhe para mim. Ela levantou os olhos, relutante. Não há nada de errado com você, nada. Sua perna não te define, sua bondade, sua força, sua inteligência, isso é quem você é. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não desviou o olhar desta vez. Como você pode ter tanta certeza? Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Vi como você remendou seu vestido com cuidado. Vi como você sempre lava sua louça sem que eu peça. Vi como você toca as flores do jardim como se fossem sagradas. E vi como você sobreviveu a 20 anos de crueldade sem perder sua humanidade. Rosa ficou imóvel por um longo momento. Depois, voltou ao tempero do frango. Mas algo havia mudado em seu semblante. Uma tensão se soltara. Jona, ela disse depois de alguns minutos. Sim? Por que você não é casado? Uma casa grande assim, tanto dinheiro, parece o tipo de homem que deveria ter família. A pergunta me pegou desprevenido. Durante uma semana, eu fizera todas as perguntas. Sobre sua saúde, se precisava de alguma coisa, se estava se sentindo segura. Ela nunca havia perguntado nada sobre mim. Eu era casado, disse finalmente. Helena. Ela me deixou há 3 anos. Por quê? Olhei pela janela vendo os pastos que me consumiam tanto tempo e energia. Porque eu achava que trabalhar duro era a mesma coisa que amar. Helena engravidou e eu estava sempre ocupado, expandindo a fazenda, comprando mais gado, fechando negócios. Não percebi quando ela começou a sangrar. Não percebi quando ela perdeu esperança. Minha voz saiu rouca. Perdemos o bebê e eu perdi ela. Rosa parou de temperar o frango e me olhou com uma expressão que jamais esqueceria. Não era pena, era compreensão. Você se culpa, ela disse suavemente. Todos os dias. Eu também me culpava. Por ter nascido assim, por minha mãe ter ido embora, por meu pai me odiar. Ela secou as mãos em um pano de prato. Mas culpa é como areia movediça. Quanto mais você luta contra ela, mais fundo afunda. Ficamos em silêncio por um momento. 2 sobreviventes de naufrágios diferentes, reconhecendo as cicatrizes um do outro. Rosa, eu disse finalmente, você gostaria de ver o resto da fazenda? Posso te mostrar os cavalos. Seus olhos se iluminaram. Uma reação genuína que me aqueceu o coração. Você tem cavalos? 5. Todos muito mansos. E terminamos de preparar o almoço e saímos para os estábulos. Rosa caminhava devagar ao meu lado, não mais tentando manter distância. Quando chegamos aos estábulos, ela parou na entrada maravilhada. São lindos, sussurrou, observando os animais. Bela, minha égua mais velha e gentil, se aproximou da cerca e Rosa estendeu a mão hesitante para tocá-la. Quando os dedos dela encontraram o focinho aveludado de Bela, vi lágrimas escorrerem por seu rosto. Por que está chorando? Perguntei preocupado. São lágrimas boas, ela disse sorrindo através das lágrimas. Fazia tanto tempo que eu não sentia nada bom que esqueci como era. Passamos a tarde toda nos estábulos. Rosa tinha um dom natural com os cavalos. Eles se acalmavam em sua presença, como se reconhecessem alguém que entendia dor e gentileza. Ela escovou Bela com cuidado infinito, conversando baixinho com a égua como se fossem velhas amigas. Jona, ela disse quando o sol começou a se pôr, posso vir aqui todos os dias? Claro, pode vir quando quiser. E você poderia me ensinar a montar, mesmo com a perna assim? Rosa, tenho certeza de que podemos encontrar um jeito. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara, Rosa jantou comigo na mesa da cozinha. A comida que preparáramos juntos tinha gosto especial, tempero de esperança, talvez. Jona, ela disse enquanto lavávamos a louça juntos.
Obrigada. Pelo quê? Por me tratar como gente. Senti um nó se formar na minha garganta. Rosa, você sempre foi gente. Algumas pessoas é que esqueceram como ver isso. Ela assentiu e pela primeira vez me tocou voluntariamente. Um toque leve no braço, breve como o voo de um beija-flor, mas que significou mais do que todas as palavras do mundo. Naquela noite, não houve pesadelos, não houve gritos. Pela primeira vez em uma semana, a casa ficou em silêncio completo. Não o silêncio pesado do medo, mas o silêncio suave da paz. No meu quarto, olhei para a fotografia de Helena na mesa de cabeceira. Pela primeira vez em 3 anos, não senti apenas culpa ao vê-la. Senti gratidão. Gratidão por ter amado, por ter aprendido com os erros e por ter sido levado até Rosa. Talvez a redenção não fosse sobre desfazer os erros do passado. Talvez fosse sobre usar essas lições para fazer algo bom no presente. Do outro lado da casa, Rosa estava descobrindo que merecia gentileza. E eu estava descobrindo que talvez ainda merecesse uma segunda chance de proteger alguém. Pequenos milagres, pensei antes de adormecer. A vida era feita de pequenos milagres. 3 semanas haviam se passado desde a chegada de Rosa, e a fazenda Terra Forte nunca a havia sentido tão viva. Eu acordava todas as manhãs com o som de sua risada baixa vinda dos estábulos, onde ela conversava com Bela enquanto escovava a égua. Era um som que eu não sabia que minha alma estava sedenta por ouvir. Jona. A voz dela ecoou pelo pátio enquanto eu conferia as cercas do Pasto Norte. Você pode vir aqui? Caminhei em direção aos estábulos, onde encontrei Rosa segurando uma escova, o cabelo preso num rabo de cavalo desalinhado, as bochechas coradas pelo sol matinal. Nas últimas semanas, ela havia ganhado peso, cor e, mais importante que tudo, confiança. O que foi? Perguntei. Bela está me deixando montar, disse ela com entusiasmo genuíno. Só por alguns segundos com ela parada, mas é um começo. Meu coração se aqueceu vendo sua alegria. Nas últimas 2 semanas, tínhamos trabalhado juntos para adaptar uma montaria que funcionasse com sua perna. Eu havia mandado fazer uma cela especial com apoios extras e Rosa praticava todos os dias com determinação que me impressionava. Posso ver? Perguntei. Rosa assentiu, conduzindo Bela para fora do estábulo. Com movimentos cuidadosos, ela se posicionou ao lado da égua e, usando um banquinho que eu havia construído, conseguiu montar. Sua perna esquerda pendia de forma diferente, mas ela mantinha o equilíbrio com graça natural. Rosa, você é incrível, disse, genuinamente admirado. Ela sorriu, um sorriso completo que iluminou todo o seu rosto. Quando estou montada, não me sinto diferente, me sinto completa. Naquele momento, um som me fez gelar, o ronco familiar de um motor velho vindo pela estrada de acesso. Conhecia esse som. Era a caminhonete quebrada de Maurício. Rosa, disse rapidamente, desmonte, agora! Ela percebeu o alarme na minha voz e desceu da égua imediatamente, seus olhos se enchendo de pânico. É ele, sussurrou. Vá para casa. Entre pelo fundo, vá para seu quarto e tranque a porta. Jona, não me deixe, Rosa. Segurei seus ombros delicadamente. Confie em mim. Não vou deixar nada acontecer com você. Mas preciso que vá para dentro, agora. Ela hesitou por um momento, depois assentiu e correu para a casa, mancando rapidamente. Observei até ela desaparecer pela porta dos fundos, antes de me virar para encarar o que estava vindo. A caminhonete de Maurício parou num rangido de freios gastos na frente da casa. Ele desceu cambaleante, visivelmente bêbado, mesmo sendo apenas 10 da manhã, acompanhado por 2 homens que eu não conhecia. Um era alto e magro, com cicatrizes no rosto. O outro era atarracado, com braços grossos e expressão cruel. Jona Whitmore, Maurício gritou, balançando uma garrafa meio vazia. Vim buscar minha propriedade. Caminhei em direção a eles, mantendo distância segura. Minha mão direita estava próxima ao revólver que sempre carregava no cinto quando cuidava da fazenda.
Maurício, você vendeu Rosa para mim, temos um acordo. Acordo uma porra! Ele cuspiu no chão. Descobri que você tem muito mais dinheiro do que pensei. A menina vale mais do que 50 moedas. O homem magro deu um passo à frente. Seu Maurício disse que você roubou a filha dele. Isso é crime, sabia? Não roubei ninguém. Paguei o preço que ele pediu na frente de testemunhas. Que testemunhas? Maurício riu. Era só eu, você e a aleijada. E aleijado não serve como testemunha. Oh, senti minha mandíbula travar. A forma como ele falava sobre Rosa, como se ela fosse menos que humana, me encheu de uma raiva que eu lutava para controlar. Rosa não volta com você, disse entre dentes. Rosa? O homem atarracado riu. Que nome bonito para uma cadela aleijada. Foi quando perdi o controle. Avancei sobre ele, mas Maurício gritou. Ela tá na casa, não tá? Rosa, Rosa, sua ingrata, vem aqui agora. Calem a boca, rugiu puxando o revólver. Saiam da minha propriedade, agora. Os três homens recuaram, mas Maurício não parava de gritar. Você não pode me impedir, ela é minha filha, é minha propriedade, Rosa. Foi quando ouvi a voz que me gelou o sangue. Pai, pare. Me virei e vi Rosa saindo da casa. Ela caminhava devagar, a cabeça erguida, mas eu podia ver suas mãos tremendo. Rosa, volta para dentro, disse urgentemente. Não, ela disse suavemente, mas com firmeza. Não vou mais me esconder. Ela parou a uns 5 metros de distância de Maurício e pela primeira vez na vida enfrentou o pai de igual para igual. Você não tem mais poder sobre mim, disse Rosa, sua voz ganhando força a cada palavra. Eu escolho ficar aqui. Maurício cambaleou em direção a ela, os punhos cerrados. Você não escolhe nada. Você é minha filha, minha propriedade. Eu te criei, te alimentei. Você me espancou, Rosa gritou, e sua voz ecoou pelos pastos. Você me humilhou. Você me vendeu como se eu fosse gado. E agora quer mais dinheiro? Sua mãe tinha razão em te abandonar. Você é um erro da natureza. O tiro saiu antes que eu percebesse que havia apertado o gatilho. A bala atingiu o chão aos pés de Maurício, levantando uma nuvem de poeira. A próxima não vai ser no chão, disse minha voz mortal. Saiam, agora! Os 2 capangas de Maurício já estavam recuando em direção à caminhonete, mas Maurício parecia possuído. Você vai se arrepender disso, Jonah Whitmore. Vou chamar a polícia. Vou dizer que você sequestrou minha filha. Vou... Pai, a voz de Rosa cortou o ar como uma lâmina. Eu tenho 20 anos. Sou adulta. Posso escolher onde viver. E escolho não viver com medo de você. Ela deu um passo à frente e, por um momento, vi não a jovem ferida que eu trouxera para casa, mas a mulher forte que ela estava se tornando. Se aparecer aqui de novo, eu mesma chamo a polícia e conto tudo. Tudo o que você fez comigo durante 20 anos. Maurício ficou imóvel por um momento, talvez percebendo pela primeira vez que havia perdido o controle sobre ela. Depois, cuspiu no chão novamente. Você vai voltar rastejando, sua aleijada inútil. Quando esse homem se cansar de você, vai ver que eu estava certo. Ele se virou e cambaleou de volta para a caminhonete. Os 3 homens partiram num rugido de motor e nuvem de poeira, deixando ameaças no ar que pareciam ecoar mesmo depois que sumiram de vista. Quando o som do motor desapareceu completamente, Rosa desabou. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na terra, soluçando descontroladamente. Corri até ela e a segurei, não me importando se ela queria ou não ser tocada naquele momento. Ela precisava saber que não estava sozinha. Rosa, você foi incrível, murmurei contra seus cabelos. Você enfrentou ele. Você escolheu. Estou com tanto medo, Jonah. Ela chorou contra meu peito. E se ele voltar? E se ele trouxer mais gente? E se... Olhe para mim. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Rosa, olhe para mim. Ela levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Você não é mais aquela menina assustada no celeiro.
Você é uma mulher que acabou de enfrentar seu maior medo e venceu. E eu vou estar aqui, do seu lado, não importa o que aconteça. Por quê? Ela sussurrou. Por que você faria isso por mim? A pergunta me atingiu como sempre atingia, mas desta vez eu tinha uma resposta. Porque quando olho para você, Rosa, vejo coragem, vejo bondade, vejo alguém que merece ser protegida e amada. E por quê? Respirei fundo. Porque você me trouxe de volta à vida. Rosa me olhou por um longo momento, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Depois, pela primeira vez, ela se inclinou e me abraçou. Um abraço real, completo, sem medo. Jona, ela murmurou contra meu ombro. Eu acho que estou me apaixonando por você. Meu coração parou, depois disparou. Rosa, eu sei que pode parecer só gratidão, ou síndrome de Estocolmo, ou qualquer nome que os médicos deem para isso. Mas não é. É amor, real, profundo e assustador. Segurei-a mais forte, inalando o cheiro de seus cabelos, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. Rosa, eu também estou me apaixonando por você, mas não quero que se sinta pressionada. Não me sinto. Ela se afastou para me olhar nos olhos. Pela primeira vez na vida me sinto livre para escolher. E escolho você, escolho isso, escolho nós. Nos beijamos ali mesmo, no meio do pátio empoeirado, sob o sol forte de Goiás, com o gosto salgado das lágrimas e o sabor doce da esperança. Mas quando nos separamos, uma sombra cruzou meu coração. Maurício não desistiria facilmente. E homens desesperados eram perigosos. Rosa, disse suavemente, ele pode voltar. Precisamos estar preparados. Ela assentiu, mas não havia mais medo em seus olhos. Havia determinação. Então estaremos juntos. Naquela tarde, enquanto Rosa voltava aos estábulos para se acalmar com Bela, eu fiz algumas ligações. Primeira para meu advogado, Dr. Henrique Carvalho, em Goiânia. Rosa precisava de documentos que provassem sua independência legal. Segunda para meu primo Carlos, delegado em Lusiânia. Ele precisava saber sobre as ameaças de Maurício. Mas a ligação mais importante foi para Severino. Patrão, Severino, preciso que você e os rapazes mantenham os olhos abertos. Pode ter problema vindo por aí. Que tipo de problema? O tipo que pode ameaçar Rosa. E eu não vou deixar isso acontecer. Entendido, patrão? Os meninos já estão gostando da menina. Ninguém vai encostar um dedo nela. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela e vi Rosa montada em Bela, cavalgando devagar pelo pasto. O sol da tarde dourava seus cabelos, e pela primeira vez, desde que a conheci, ela parecia completamente livre. Mas tempestades eram assim. Às vezes você podia vê-las se formando no horizonte muito antes delas chegarem. E a tempestade Maurício estava longe de ter passado. Naquela noite, pela primeira vez, Rosa bateu na porta do meu quarto. Jona, posso entrar? Abri a porta e ela estava lá, de camisola simples, os cabelos soltos nos ombros. Não quero dormir sozinha hoje, disse simplesmente. Não fizemos amor naquela noite, apenas nos deitamos juntos, ela aninhada contra meu peito, minha mão acariciando seus cabelos enquanto ela falava sobre seus medos, seus sonhos, sobre como se sentia pela primeira vez livre para sonhar. Jona, ela murmurou quando já estava quase adormecendo. Você acha que pessoas como eu podem ter finais felizes? Rosa, respondi, beijando o topo de sua cabeça. Eu acho que pessoas como você merecem todos os finais felizes do mundo. Mas enquanto ela dormia em meus braços, eu fiquei acordado por horas, olhando pela janela, esperando ver faróis na estrada que poderiam significar que Maurício havia voltado. A tempestade estava vindo, e desta vez eu estaria pronto. 2 semanas haviam se passado desde o confronto com Maurício e a fazenda Terra Forte estava diferente. Não apenas pela presença constante de Severino e 2 peões fazendo rondas discretas, mas pela energia nova que pairava sobre a propriedade.
Rosa havia se mudado para o quarto principal comigo e todas as manhãs eu acordava com a sensação de que o mundo havia voltado a fazer sentido. Os papéis chegaram, anunciei, entrando na cozinha onde Rosa preparava pão caseiro. O cheiro de fermento e canela enchia o ambiente, transformando nossa casa num lar de verdade. Ela se virou, as mãos ainda enfarinhadas, os olhos ansiosos. E então, Dr. Henrique fez um trabalho impecável. Você tem agora sua certidão de nascimento corrigida, RG, CPF, tudo em ordem. E mais importante, segurei os documentos oficiais, uma declaração de emancipação retroativa. Legalmente, você é completamente independente desde os 18 anos. Maurício não tem nenhum direito sobre você. Rosa deixou escapar um suspiro de alívio tão profundo que parecia carregar 20 anos de tensão. Isso significa que estou realmente livre? Completamente livre. Ela se jogou em meus braços, me abraçando com força. Sua pele cheirava a farinha e felicidade, uma combinação que eu jamais cansaria de sentir. Jona, ela murmurou contra meu pescoço. Tem uma coisa que preciso te dizer. Algo no tom de sua voz me fez recuar para olhá-la nos olhos. O que foi? Ontem, quando você foi à cidade, recebi uma visita. Meu sangue gelou. Maurício? Não. Uma mulher. Disse que se chamava Conceição e que era minha mãe. Sente como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Sua mãe, aqui te abandonou. Rosa assentiu, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela estava diferente. Mais velha, obviamente, mas também quebrada. Como se a vida tivesse sido dura com ela também. Puxei uma cadeira para ela se sentar e me ajoelhei ao seu lado. O que ela queria? Ela disse que soube por Maurício que eu estava aqui, que ele andou espalhando pela cidade que você me sequestrou. Rosa fez aspas no ar. Ela veio me pedir perdão. E você, como se sentiu? Rosa ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Raiva, muita raiva. 20 anos, Jona. 20 anos ela soube onde eu estava e nunca fez nada. Nunca me tirou de lá, nunca voltou, nunca se importou se eu estava viva ou morta. O que você disse para ela? A verdade, que era tarde demais, que eu não era mais a menina assustada que ela abandonou, que eu havia encontrado uma família de verdade aqui. Ela segurou minha mão, e que se ela realmente se importasse comigo, nunca teria me deixado sozinha com ele. Senti um orgulho imenso dela. A Rosa que conheci no celeiro nunca teria conseguido confrontar a própria mãe assim. Ela aceitou, chorou muito, disse que se arrependia todos os dias, mas que tinha medo de Maurício, que ele batia nela também e ela fugiu para se salvar. Rosa suspirou. Eu entendi o medo dela, Jona, mas não consegui perdoar o abandono. Você não precisa perdoar ninguém, Rosa. Perdão é um presente que você dá quando está pronta, não quando os outros acham que merecem. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava toda a cozinha. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir. Porque você me ensinou a ouvir de verdade. Nos beijamos ali mesmo, entre a massa de pão crescendo e os documentos da liberdade espalhados sobre a mesa. Era um beijo diferente dos outros, não urgente ou desesperado, mas profundo e cheio de promessas. Rosa, eu disse quando nos separamos, tem uma coisa que preciso te perguntar. O quê? Respirei fundo, meu coração disparando. Você quer se casar comigo? Ela ficou imóvel por um momento, seus olhos se arregalando. Jona, eu sei que pode parecer cedo demais. Só faz 2 meses que nos conhecemos, mas sinto como se te conhecesse a vida inteira. E não consigo imaginar um futuro sem você nele. Jona, ela repetiu, mas agora com lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Eu sou aleijada. Não posso te dar filhos perfeitos. Não sei se consigo ser a esposa que você merece. Rosa, pare. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Você é perfeita exatamente como é.
E se tivermos filhos, eles terão sorte de ter uma mãe que entende que o valor de uma pessoa não está na perfeição do corpo, mas na força do coração. E se não conseguirmos ter filhos, então seremos felizes, só nós dois. Ou adotaremos, ou encontraremos outras formas de fazer família. Rosa, eu não quero você porque preciso de filhos ou de uma dona de casa. Eu quero você porque você é minha alma gêmea. Ela chorou então, mas eram lágrimas de alegria. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero me casar com você. Nos beijamos novamente e desta vez foi como selar um pacto com o universo. Nós contra o mundo, nossas cicatrizes e tudo mais. Mas nossa felicidade foi interrompida pelo som de pneus cantando na estrada de acesso. Olhei pela janela e vi uma viatura da Polícia Civil estacionando em frente à casa. Jonah, Rosa murmurou, o pânico voltando a seus olhos. O que você acha que é? Não sei, mas vamos descobrir juntos. Saímos para a varanda de mãos dadas. 2 homens desceram do carro. Um que eu reconheci como delegado Ronaldo Ferreira, de Cristalina, e outro mais jovem, provavelmente investigador. Senhor Whitmore. O delegado Ronaldo me cumprimentou com um aceno de cabeça. Nós nos conhecíamos das reuniões do Sindicato Rural. Preciso falar com o senhor sobre uma denúncia. Que tipo de denúncia? Maurício Santos registrou um boletim de ocorrência alegando que o senhor sequestrou sua filha menor de idade e a mantém em cárcere privado. Senti Rosa enrijecer ao meu lado, mas sua mão permaneceu firme na minha. Rosa tem 20 anos, delegado, e está aqui por vontade própria. É o que imaginei, mas preciso seguir protocolo. Posso falar com a senhorita Rosa, é isso? Rosa Santos, ela disse, sua voz mais firme do que eu esperava. E sim, posso falar por mim mesma. A senhorita está aqui contra sua vontade? Não, estou aqui porque escolhi estar. Seu pai alega que o Sr. Whitmore pagou dinheiro por você e que isso configura tráfico de pessoas. Rosa deu um passo à frente, soltando minha mão. Delegado, posso mostrar algumas coisas ao senhor? Ela entrou na casa e voltou com os documentos que Dr. Henrique havia preparado, mas também com algo que me surpreendeu: fotografias. Estas são fotos das marcas que meu pai deixou em mim ao longo dos anos, ela disse, mostrando imagens que me fizeram sentir náuseas. Jonah as tirou quando chegou aqui, para caso precisássemos de provas. Isto aqui, ela apontou para um documento. É minha declaração de emancipação. E isto, ela mostrou outro papel. É um boletim de ocorrência que registrei ontem na delegacia de Lusiânia contra Maurício Santos por agressão, cárcere privado e tentativa de venda de pessoa. O delegado Ronaldo examinou os documentos com atenção crescente. Senhorita Rosa, a senhora tem consciência de que estas são acusações muito graves? Tenho, e tenho testemunhas. Conceição Santos, minha mãe, que visitou ontem e pode confirmar o histórico de violência. Severino Alves, capataz desta fazenda, que pode confirmar o estado em que eu estava quando Jonah me trouxe. E tenho isso. Ela mostrou algo que me deixou sem fôlego. Uma gravação em seu celular. Quando minha mãe veio aqui ontem, gravei nossa conversa. Ela confessa que sabia dos abusos e que fugiu me deixando lá. E tem mais. Ela disse que Maurício andou procurando outros homens interessados em me comprar, usando exatamente essas palavras. O investigador mais jovem assobiou baixinho. Com licença, o delegado Ronaldo disse, se afastando para fazer uma ligação pelo rádio. Quando voltou, sua expressão era séria. Senhorita Rosa, vou precisar que a senhora venha à delegacia amanhã para formalizar essas denúncias. E senhor Whitmore, o senhor também precisará prestar depoimento, mas como testemunha, não como suspeito. Pelo que vejo aqui, o senhor salvou esta jovem de uma situação de extrema vulnerabilidade. Maurício vai ser preso? Rosa perguntou. Se as acusações se confirmarem, ele responderá por vários crimes: agressão, cárcere privado, tentativa de tráfico de pessoas,
Pode pegar muitos anos. Quando os policiais foram embora, Rosa desabou em uma cadeira da varanda. Está acabado? Ela perguntou. Não, eu disse honestamente. Maurício provavelmente vai tentar se defender, talvez até inventar mais histórias sobre nós. Mas Rosa, você foi incrível. A forma como apresentou as provas, como se defendeu. Você se tornou uma mulher incrível. Jona, ela disse, olhando para o anel de compromisso que eu havia colocado em seu dedo minutos antes dos policiais chegarem. Um anel simples que havia sido de minha avó. Você ainda quer se casar comigo? Mesmo com toda essa confusão, com processo na justiça, com pessoas falando mal de nós pela cidade? Rosa Santos, eu disse, me ajoelhando na frente de sua cadeira. Eu te quero na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na paz e na tempestade. Eu te quero sempre. Então vamos nos casar logo, ela disse, puxando meu rosto para o dela, antes que você mude de ideia. Impossível, murmurei contra seus lábios. Você está presa comigo para sempre agora. Que tipo de prisão é essa? Ela riu. A melhor de todas, a prisão do amor. Naquela noite, deitados juntos na nossa cama, Rosa traçou círculos preguiçosos no meu peito. Jona, ela murmurou. Você acha que mereço ser feliz? Rosa, você não apenas merece ser feliz. Você merece ser absolutamente radiante de felicidade. E vou passar o resto da minha vida provando isso para você. Promete? Prometo. E ali, sob o céu estrelado de Goiás, com o som das cigarras e o cheiro da terra que agora era nossa, selamos nossa promessa de amor eterno. As raízes que Rosa estava criando nesta fazenda eram profundas agora, e nenhuma tempestade seria forte o suficiente para arrancá-las. O som da martelada ecoou pelo pátio da fazenda, enquanto Severino e os peões terminavam de construir a rampa de acesso à nova ala da casa. Rosa estava ao meu lado, observando o progresso com as mãos apoiadas no ventre já arredondado por 3 meses de gravidez. Acha que vai ficar boa? Ela perguntou, indicando a rampa que daria acesso direto ao que seria nosso escritório compartilhado. Rosa, você poderia subir essa rampa de olhos fechados? Respondi, beijando sua têmpora. E nossa filha também vai poder quando crescer. Ela sorriu, acariciando a barriga. Descobrimos há 2 semanas que era uma menina. Rosa chorou quando o médico disse, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que parecia vir de algum lugar ancestral da alma. Maria, ela murmurou, como fazia sempre que falava do bebê. Nossa pequena Maria vai crescer sabendo que não existe nada de errado com ela, não importa como vem ao mundo. Ed vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente, e completei. O telefone tocou dentro de casa e Rosa se dirigiu para atender. Eu a observei caminhar. Sua perna continuava torta, mas agora ela usava isso como uma marca de singularidade, não de vergonha. Usava vestidos bonitos que eu comprava, sapatos confortáveis, e sorria mais em um dia do que sorriu em toda a vida antes de nos conhecermos. Jona, ela me chamou da janela. É Dr. Henrique, sobre o processo. Meu estômago se contraiu. Há 4 meses, Maurício havia sido preso preventivamente, após as investigações confirmarem tudo que Rosa denunciara. Mas os advogados dele conseguiram alguns recursos, tentando reverter a situação. Jona, a voz do Dr. Henrique soava aliviada no telefone. Acabou. Maurício aceitou o acordo. Vai confessar todos os crimes em troca de uma pena reduzida. Rosa não precisará ir a julgamento. Senti meus joelhos fraquejarem de alívio. Quanto tempo ele vai ficar preso? 8 anos. E quando sair, terá ordem restritiva permanente. Não poderá se aproximar de Rosa a menos de 500 metros. E Conceição? A mãe dela não será processada. Rosa decidiu não incluí-la nas acusações, desde que ela testemunhe contra Maurício. O que ela fez? Desliguei o telefone e voltei para o pátio, onde Rosa esperava ansiosa. Acabou, disse simplesmente.
Rosa não disse nada. Apenas se jogou em meus braços e chorou. Todas as lágrimas que havia guardado durante meses de incerteza legal. Todas as lágrimas de alívio. Todas as lágrimas de quem finalmente podia fechar um capítulo doloroso da vida. Shhh, murmurei, acariciando seus cabelos. Acabou. Ele nunca mais vai te machucar. Jona, ela disse entre soluços. Posso te contar uma coisa? Sempre. Ontem recebi uma carta de uma mulher chamada Letícia, de Anápolis. Ela viu a reportagem que saiu sobre nosso caso no jornal e disse que está passando por algo parecido. Quer ajuda? Olhei para minha esposa. Sim, havíamos nos casado há 2 meses em uma cerimônia simples na fazenda. Só nós, Severino como testemunha e o padre da igreja local. E vi algo novo em seus olhos, determinação, propósito. O que você quer fazer? Perguntei. Quero ajudar. Quero que ela saiba que existe saída. Ela respirou fundo. Quero transformar nossa história em esperança para outras mulheres. Senti meu coração se encher de orgulho. A menina assustada do celeiro havia se tornado uma mulher com missão. Como? Pensei que poderíamos usar parte da fazenda, transformar a casa antiga dos caseiros em uma casa de apoio temporário, para mulheres que precisam sair de situações de abuso, mas não têm para onde ir. A ideia me atingiu como um raio. Era perfeita. Era Rosa em sua essência, transformando sua dor em cura para outros. Rosa, isso é incrível, mas vai dar muito trabalho, muito dinheiro. Jona, ela me interrompeu segurando minhas mãos. Você mudou minha vida quando me tirou daquele lugar. Agora quero fazer o mesmo por outras mulheres e sei que você vai me apoiar. Sempre, disse sem hesitar. Vamos fazer isso juntos. 2 anos depois. Mariana, você pode me ajudar com isso aqui? Rosa chamou, tentando alcançar um arquivo na prateleira alta do escritório. Mariana, uma jovem de 17 anos que havia chegado ao nosso abrigo há 6 meses, correu para ajudar. Era a 12ª mulher que havíamos recebido na Casa Terra Forte, como chamávamos nossa casa de apoio. Dona Rosa, Mariana disse entregando o arquivo, chegou mais uma carta pedindo ajuda, desta vez de Brasília. Rosa pegou a carta e a leu rapidamente. Sua expressão se entristeceu. É uma adolescente de 15 anos. O padrasto... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Vamos buscá-la? Perguntei. Amanhã mesmo. Nossa rotina havia se transformado completamente. Pela manhã eu cuidava da fazenda e do gado. À tarde, Rosa e eu trabalhávamos na Casa Terra Forte, fornecendo abrigo temporário, assistência jurídica, apoio psicológico e, mais importante, esperança para mulheres em situação de vulnerabilidade. Rosa havia se tornado uma referência na região. Dera entrevistas para jornais, participara de programas de rádio e sua história inspirara a criação de uma rede de apoio que se estendia por todo o estado de Goiás. Mamãe! Uma vozinha aguda ecoou pelo pátio. Maria, agora com 1 ano e meio, correu em direção a Rosa com seus passinhos desajeitados. Havia nascido perfeita. 10 dedinhos nas mãos, 10 nos pés, pulmões fortes e um sorriso que derretia corações. Mas mesmo que não fosse perfeita pelos padrões médicos, seria perfeita para nós. Oi, meu amor. Rosa a pegou no colo, cobrindo o rostinho de beijos. Como foi a tarde com a tia Conceição? Sim, Conceição. A mãe de Rosa havia se mudado para uma casinha na cidade e vinha todos os dias ajudar com Maria. Não era perdão completo. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas era uma tentativa de reconstruir o que ainda podia ser salvo. Jona, Rosa disse naquela noite, depois de colocar Maria para dormir. Recebi uma proposta hoje. Que tipo de proposta? O governo do estado quer transformar nossa experiência em política pública, criar casas como a nossa em outras regiões. E o que você disse? Que vou pensar? É uma responsabilidade grande.
Caminhamos juntos até a varanda, onde costumávamos sentar todas as noites para ver o pôr do sol. Rosa estava de novo grávida, 2 meses desta vez, e radiante de felicidade. Rosa, eu disse, puxando-a para perto de mim. Lembra quando você me perguntou por que eu havia te ajudado? Lembro. Na época, eu disse que foi porque vi em você alguém que precisava ser protegida. Mas hoje sei a verdade completa. Qual é? Eu te ajudei porque Deus sabia que eu precisava de você. Precisava aprender o que é amor verdadeiro, o que é propósito, o que é família. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Rosa ficou em silêncio por um longo momento, observando o céu se tingir de rosa e dourado. Jona, ela disse finalmente, vou aceitar a proposta do governo. Tem certeza? Tenho, porque nossa história prova que é possível. Prova que pessoas machucadas podem se curar. Prova que amor verdadeiro existe. E se nossa experiência pode ajudar outras mulheres a encontrar sua terra forte, então é isso que vamos fazer. Então, vamos fazer, eu disse, beijando seus cabelos. Juntos. 5 anos depois, a placa na entrada da fazenda agora dizia: Fazenda Terra Forte, casa de apoio e centro de referência para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em 5 anos, havíamos ajudado mais de 200 mulheres a reconstruir suas vidas. Rosa, agora com 2 filhos, Maria, de 6 anos, e João, de 3, havia se tornado uma das principais ativistas pelos direitos das mulheres no estado. Dera palestras em universidades, participara de congressos nacionais e sua história era estudada em cursos de serviço social. Mas o que mais me orgulhava era vê-la pela manhã, tomando café na nossa cozinha, com Maria nos braços me contando sobre o livro que estava lendo e João brincando no chão com blocos de montar. Uma família real, imperfeita, linda, barulhenta e cheia de amor. Pai, Maria disse naquela manhã, por que a mamãe tem a perna diferente? Rosa riu. Pode falar, Jona, ela tem idade para entender. Bem, Maria, eu disse, me abaixando para ficar na altura da menina. Sua mamãe nasceu assim, e sabe por que isso é especial? Por quê? Porque isso faz dela única, e porque ela usa essa diferença para ajudar outras pessoas que se sentem diferentes também. Eu também sou especial? Maria perguntou. Você é especial porque é nossa filha, porque tem um coração grande, porque é inteligente e corajosa como sua mãe. Maria sorriu e correu para abraçar Rosa. Naquele momento, olhei pela janela e vi algo que me fez sorrir. Uma mulher jovem com uma mala pequena caminhando hesitante pela estrada de acesso. Mais uma que havia encontrado coragem para buscar ajuda. Rosa, eu disse suavemente, parece que temos visita. Ela olhou pela janela e assentiu. Vou recebê-la. Observei minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga, a mãe dos meus filhos, caminhar em direção àquela mulher assustada. Vi quando Rosa segurou as mãos dela. Vi quando a mulher começou a chorar. Vi quando Rosa a abraçou. E pensei em como a vida era estranha e maravilhosa. Há 6 anos, eu era um homem solitário, consumido pela culpa e pelo vazio. Hoje, eu era pai, marido e parte de algo maior que eu mesmo. A Terra Forte havia se tornado muito mais que uma fazenda. Havia se tornado um símbolo, um lugar onde pessoas machucadas vinham para se curar, um lugar onde histórias de dor se transformavam em histórias de esperança. E tudo começara com um homem que decidiu parar e olhar quando viu alguém precisando de ajuda. Tudo começara com uma jovem que encontrou coragem para aceitar que merecia mais do que a vida lhe havia dado até então. Naquela noite, Rosa e eu colocamos as crianças para dormir e saímos para nossa caminhada habitual pela propriedade. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo de Goiás e o ar estava cheio do perfume das flores que Rosa plantara ao longo dos anos. Jona, ela disse, parando embaixo do ipê que havíamos plantado no primeiro ano de casados. Você é feliz? Rosa,
Eu respondi, puxando-a para perto de mim. Eu nem sabia o que era felicidade até te conhecer. Agora sei que felicidade é acordar todos os dias sabendo que vou passar o dia inteiro ao seu lado. É ver nossos filhos crescendo fortes e saudáveis. É saber que nossa história ajuda outras pessoas a acreditar que merecem amor. Então somos sortudos, ela disse, apoiando a cabeça no meu peito. Somos abençoados, corrigi. Somos profundamente abençoados. Ali, sob as estrelas, com o cheiro da terra que agora era verdadeiramente nossa e com o som distante de crianças rindo em casa, entendi que havíamos construído algo raro e precioso. Havíamos construído uma terra forte, forte o suficiente para resistir a qualquer tempestade, forte o suficiente para ser abrigo para quem precisasse, forte o suficiente para sustentar o amor que florescera das cinzas de nossas feridas. E nessa terra forte, Rosa não era mais a jovem quebrada que eu encontrara naquele celeiro. Era uma mulher completa, uma mãe amorosa, uma esposa dedicada, uma ativista incansável. Era a prova viva de que o amor verdadeiro pode transformar qualquer história de dor em história de esperança. E eu não era mais o homem solitário consumido pela culpa. Era alguém que havia aprendido que proteger não significa possuir, que amar significa libertar, e que a redenção chega não quando desfazemos nossos erros, mas quando usamos esses erros para fazer algo bom no mundo. A terra forte continuaria. Nossa história continuaria inspirando outras, e nossas raízes, plantadas profundamente no solo fértil do amor verdadeiro, continuariam crescendo e dando frutos por gerações. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam em sementes de esperança para todas as outras histórias que ainda estão por começar.